para mais um EP do Podcap. Eu me chamo Jana Alencar. Eu, Maria Tereza. E estamos aqui com um convidado super especial. Você gostaria de se apresentar? Com certeza. Primeiramente dizer que é uma honra estar aqui com vocês, voltar a FACAP, a minha casa. É sempre muito bom. Saí daqui em 2024.2, sou dessa turma, então faz muito pouco tempo que a gente esteve aqui dentro. Me chamo Samuel Augusto, sou advogado, jurei semana passada na ordem, então estou aí nessa emoção, nessa fase inicial, recebi o número anteontem da OAB, é uma emoção muito grande. E fui chamado por vocês aqui para falar sobre esse tema, vamos apresentar um pouco mais à frente, mas já trabalhei no sentido da política, trabalhei como assessor parlamentar na minha cidade, em Dormentes, trabalhei aqui em Petrolina também, já tive aí algumas experiências com eleições e quando junta isso com o curso de Direito, acredito que dá para a gente ter um bate-papo legal hoje. Hoje estou no setor privado, no setor jurídico de uma empresa, mas o tema de hoje que a gente vai falar é de extrema relevância e vamos começar. Nós te agradecemos por ter aceitado o nosso convite e a princípio eu gostaria de esclarecer que o nosso tema é o tema onde muitas pessoas deveriam ter conhecimento, que é sobre a cidadania. Um tema que muitas vezes passa a ser despercebido e que muitos ainda não possuem aquele conhecimento que todos deveriam ter. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é em relação de que maneira a democracia ela se apresenta como o alicerce essencial para o exercício dos direitos, deveres e responsabilidades que definem a cidadania. Eu faria essa ligação da cidadania com a democracia, inicialmente, com o Estado Democrático de Direito, falando sobre a soberania popular. Eu acredito que seja o primórdio da democracia, justamente dizer ao povo que o poder é dele, que o poder emana dele, e que ali está a base de uma sociedade cidadã e também da democracia. A cidadania ficou marcado num julgamento há pouco tempo, num caso bem conhecido, quando a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que numa ditadura não há judiciário independente, não há advocacia livre e nem há cidadania com direitos. Então, essa primeira resposta talvez seja essa ligação que tem a cidadania com a democracia, com os direitos totais, com o direito que a gente vai falar um pouco mais à frente, liberdade de expressão, né, e as demais liberdades. Então, de início é isso, a soberania popular, é a proteção dos direitos, é a liberdade de expressão, é a separação dos poderes e a possibilidade de pluralidade política. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente também. A segunda pergunta seria como a participação popular nas decisões públicas fortalece o sentido de pertencimento e responsabilidade social do cidadão. A partir do momento que eu me sinto como parte daquele processo, eu sou um agente de mudança. Eu acredito que essa ligação, esse início, ele é primordial. Se eu sou cidadão, se eu faço parte de uma comunidade, fazer parte daquele processo é o primeiro passo. E nós temos na administração pública o PPA, que é a participação do povo na gestão. Então, quando um gestor ganha em um município, quando ele é eleito pelo povo, ele é obrigado pela lei a fazer o plano plurianual dele, que aí vai dar as diretrizes dos 4 anos. E por que se encaixa nessa pergunta? Porque o plano plurianual ele é feito obrigatoriamente ouvindo a população. Ele tem que ouvir os setores da sociedade, ele tem que ouvir sindicatos, ele tem que ouvir conselhos, demais conselhos do município. Eu participei, meu primeiro PPA foi quando eu era vice-presidente do Conselho Municipal de Juventude do meu município. Foi emocionante você ver ali pessoas participando, pegando os seus problemas, levando. E eu acho que esse é o exemplo da cidadania. É quando nós entendemos que nós temos direitos, nós temos deveres e que nós olhamos para o ente público, para o Estado, como esse elo de ligação e do bem-estar social. Sim, ainda sobre esse assunto, o senhor acha que quando as pessoas elas participam mais, por exemplo, como em conselhos, audiências públicas ou até mesmo votando em consciência, o senhor acha que isso ajuda a fortalecer o senso de pertencimento à sociedade? Com certeza, com certeza. Eu acredito que é nesse momento que elas se sentem pertencentes. E eu vou olhar para o aspecto contrário, trazer para vocês, se vocês me permitirem isso. Eu acredito que nós estamos numa sociedade que tem esse problema, tem essa problemática de não entender os seus direitos, justamente porque esse elo foi quebrado. Justamente porque ela se vê distante do agente político, justamente porque ela se vê distante da administração pública. E aí, quando ela não tem esse senso de pertencimento, e aí não é culpa dela. Eu acho horrível você culpar a população. Eu acho horrível você culpar o povo e dizer que o povo, quer seja por uma venda de voto, quer seja por qualquer coisa, é só culpa dele. Não, eu acho que o sistema fez isso. Não existe um interesse por trás disso tudo, e não estou generalizando todos os políticos.
temos de qualquer lado, nós temos pluralidade de ideias, mas eu acho que quando esse elo foi quebrado, nós estamos tendo essa dificuldade. Dificuldade de entender que os impostos são os deveres, porque eu não vejo o meu pagamento de impostos sendo bem utilizado. Então, isso é um dever que eu tenho de pagar. Mas por que eu vou pagar? Entende? Então, a cidadania também está aí, e eu acho que quando esse elo foi quebrado, nós estamos perdendo muito esse entendimento do povo de que eu sou cidadão, de que eu faço parte da mudança, de que eu sou um agente de mudança. Com certeza. E quais são os riscos para a cidadania quando a democracia ela é enfraquecida por práticas autoritárias ou pela desinformação? Eu acredito que a desinformação seria o primeiro ponto para uma prática autoritária. No mundo de redes sociais tão fortes, eu acho que eles começam assim. Um projeto autoritário, ele nunca começa autoritário. Ele nunca começa o que ele mostra. Eu comparo um relacionamento tóxico. O relacionamento, ele nunca começa mostrando como ele é em sua maioria, 99% dos casos, pelo menos, porque senão a pessoa de início não aceitaria passar por aquilo, não é isso? E o processo autoritário é a mesma coisa. Eles começam ali com a desinformação, eles começam ali colocando alguns pontos, eles começam testando a população, se existe uma parcela da população que vai acreditar naquilo, que vai cair naquilo e aumentar o perigo. Após a desinformação, após isso ser vinculado, aí a gente começa a ter um processo autoritário. Como? Pela quebra dos primeiros direitos, sabe? E aí a gente vai a um processo ditatorial. E aí todo começo é assim. Por isso que existe uma ligação muito forte também entre ditadura e religião. Porque é mais fácil utilizar da religião, é mais fácil utilizar da fé para fazer um processo autoritário. E como dito de início, o processo autoritário nunca começa autoritário. Ele começa por partes, ele começa dando indícios para ser autoritário, mas quem defende aquela ideia vai começando a cair naquilo e pensa, não, isso aqui é liberdade, eu estou livre. Com certeza. Do seu ponto de vista, como o voto, além de um direito, se torna um dever ético e um instrumento de transformação democrática? Eu acho que justamente pela sua capacidade de dar voz e representação e de combater a injustiça. Eu acredito que esse é o ponto que mais me traz alegria em ver a democracia, me traz alegria de ter participado, ajudando ali um pouquinho em alguns processos eleitorais, trabalhando nessa área, é de ver que ali nós estamos demonstrando que nós podemos fazer a mudança. E eu não falo só do direito de votar, eu gosto muito de falar do direito de ser votado. Que o nosso povo saiba que eles têm esse direito. Que o nosso povo entenda que política não é só para quem tem sobrenome, que política não é só para quem que é filho, que é neto, não sei. Eles têm o direito de votar e serem votados, e que as camadas da população precisam ser respeitadas e representadas no Poder Legislativo, em sua maioria, e quando consigam chegar no Poder Executivo, também chegam. Então eu acho que o voto, ele traz isso. É a capacidade de dar representação, de dar voz e de combater a injustiça. Que muitos, por sinal, ainda não possuem importância sobre esse ato, né? Principalmente aqueles que são relativamente capazes, que não escolhem tirar o título do eleitor no momento, deixam para tirar depois, e aí acabam que não dão a importância desse ato que é tão necessário. E eu acho que a gente volta para aquela pergunta anterior, porque o elo foi quebrado. Eu não vejo a importância. Para mim, o político, ele é só para bem próprio, ele é só para bem pessoal. E quando o elo é quebrado, eu acho que aquilo ali é somente para satisfazer o ego dele, que eu só vou votar se tiver algo para mim. Entende? E aí, como eu estou dizendo, não estou também culpabilizando só políticos, da classe política, e nem tirando total culpa também do povo. O povo também tem que saber, o povo também tem que escolher. Uma falta de conhecimento. Muitos porque não têm acesso. Muitos porque não têm esse acesso. Muitos porque quebraram o elo, porque quando precisaram de agentes públicos ou do ente público, eles viram que tinha falhas. E aí a pessoa desgosta. E aí eu acho que esse seu comentário tem muita ligação com aquele nossa segunda pergunta, acredito, né? Esse elo foi quebrado. Quando esse elo é quebrado, as pessoas acreditam. E aí eles esquecem que eles são cidadãos, eles esquecem que eles têm direitos, que eles têm deveres, que eles podem participar, que eles podem votar e que eles podem ser votados. Eu queria também saber, sobre o seu ponto de vista, referente de que maneira a educação política ela contribui para a consolidação de uma cidadania ativa dentro da democracia. Formando senso crítico. Eu acho que quando nós temos o senso crítico, e eu vou abrir um parênteses para dizer que o nosso país é crítico, o nosso país sabe, o nosso país é um povo acolhedor, mas ao mesmo tempo é um povo que sabe criticar, que sabe também elogiar quando necessário. O senso crítico é isso, é saber o que ponderar naquele momento. E nós estamos aqui, e eu garanto que vocês hoje devem ter passado por alguma, por menor que seja, discussão sobre política. Discussão sobre um problema numa rua que está esburacado, um UBS que está sem medicamento. O nosso povo, ele tem essa voz. O elo foi quebrado, mas o que nós precisamos nessa educação política é relembrá-los de que eles precisam ser críticos, que
eles precisam ter senso crítico e lembrarem que a política não só são dois lados. Lembrarem que não temos só dois lados. A educação política vem para isso. Para a gente ter o senso crítico, poder pegar um pouquinho do bom de um pouquinho do bom de outro e formar uma sociedade mais justa e mais igualitária. De que, ou como as instituições democráticas podem ser modernizar para incluir de forma efetiva grupos historicamente marginalizados no processo da decisão política. Eu acho que os meios já estão aí. Nós já temos os meios necessários para o órgão Estado, para o órgão efetivo de poder fazer isso, de ir atrás. E nós temos concursos sendo abertos, nós temos agora esse concurso unificado nacional, não é mesmo, que vem e traz em todas as suas áreas, traz um pouco disso também, da importância da diversidade social, da diversidade de pensamentos, da diversidade das pessoas. Nosso país é um país muito plural. Então, eu acredito que esse é o ponto. Os meios estão aí, falta o interesse, falta ir atrás. Nós temos redes sociais, nós temos tecnologia de ponta para ir atrás disso, para fazer uma sociedade mais justa, para fazer com que todo mundo se sinta o mesmo povo, mesmo com suas diferenças. Aproveitando essa questão levantada pelo senhor, então, como o senhor acha que poderia melhorar as formas como essa situação poderia ser aos poucos resolvidas? Porque sabemos que ainda é muito grande, né? Eu acredito que uma forma interessante é justamente usar a ponta, é justamente usar o município, é justamente usar a nossa Secretaria de Ação Social, que são secretarias que podem e têm dados importantíssimos. Nós tivemos um sucateamento de um tempo para cá, mas nós tenta-se melhorar um pouco cada vez mais. Mas eu acho que quando as secretarias se unirem, os municípios se unirem, nós traremos uma resposta para o Estado, conforme, no nosso caso, Pernambuco, e para o Estado, conforme a União Federativa do Brasil. Eu acredito que a ponta é justamente porque é de quem as pessoas estão mais próximas. É do vereador, é do secretário municipal, é do líder comunitário, é saber utilizar, é saber chegar nos bairros também, por que não? Já que nós temos sindicatos, já que nós temos líderes comunitários, por que não ir para as associações e vivermos a diferença e cada vez trabalhar mais para unificar esse povo, esse país, em prol de um só ideal. Com certeza. E qual a importância dos meios de comunicação e das redes sociais na construção ou na distorção da cidadania democrática? Hoje tem um papel norteador. Hoje são as redes sociais, são as mídias sociais que indicam para onde essas discussões estão indo. Nós temos ainda uma TV aberta forte, nós temos ainda um sistema de rádio forte, mas até eles já estão nas redes sociais e estão crescendo mais lá do que nas mídias. Então, como você perguntou da mídia de um todo, eu estou falando particularmente das redes sociais, que eu acho que cada vez vão ficar mais fortes. Então, existe hoje um dilema no Brasil, que é a liberdade de expressão. Até onde eu posso falar? O que eu posso falar? Eu posso ser cerceado? Eu posso ser processado? Isso também é um ponto de discussão muito interessante, que eu acredito que sim, eu acredito que cada um tem que ter responsabilidade pelo que fala. Nós somos operadores do direito para entendermos isso. Não é? Então, as redes sociais, as mídias sociais como um todo, elas têm um papel norteador. Eu abro parênteses para falar das redes sociais, porque cada vez mais crescem, cada vez mais ficam mais importantes. E agora com a inteligência artificial, é preocupante, fica mais um pouco preocupante para a gente entender o que é real, o que é fake. Então, eu acho que elas norteiam a política. Acredito hoje que elas têm um papel norteador de mostrar para onde a gente pode ir. E que nós possamos, voltando também a uma pergunta anterior, ter senso crítico, então a educação política, para que a gente, quando ouvir na TV, ouvir no rádio, vendo na rede social, a gente possa saber qual caminho a gente pode seguir. Aquilo é verídico? Aquilo não é? Aquilo é liberdade de expressão? Aquilo é discurso de ódio? Assim, um tema assim, que muita gente, a população em si, quando vê uma notícia na TV, na internet, aí às vezes é uma fake, e mesmo assim já acredita que seja verdade e começa aquele discurso de ódio com a parte opositora. Porque nós dividimos o país hoje em dois, né? As outras opções que aparecem, elas aparecem também de querendo dividir em dois. Porque é cômodo dividir em dois. Porque uma hora o povo vai cansar dele e vai vir para mim. E eu entendo que uma hora, mesmo que eles cansem de mim, eles vão para ele, mas eu retomo o poder depois. Então não é de agora, gente. Eu falo isso abertamente porque não é de agora. A história do Brasil é uma história de um país que sempre teve só dois lados. E só do Brasil, do mundo. Nos Estados Unidos, só são dois partidos. Nos Estados Unidos eles comprovam que só são dois partidos, só são dois lados. O que falta é esse interesse deles que estão lá, da esfera política, da esfera administrativa, dizer, eu vou pegar o melhor desse lado, eu vou pegar o melhor daquele, e vou juntar
E um dia, quem sabe, nós poderemos ter um candidato a presidente de um lado, um candidato a vice de outro, para serem moderadores, né? Mas a questão das mídias sociais, sim. E ela está inteiramente ligada a isso. As pessoas acreditam no que querem. Porque se é o meu lado que está falando, isso é verdade. Se é o outro lado que está falando, isso é totalmente mentira. É fake news, é fake news. Quando é o outro, é fake news. Sempre é assim, sempre nós escutamos isso. E aproveitando aqui a sua fala de Tereza, eu acho que as redes sociais, ela é aquela ferramenta mais próxima que o indivíduo tem. Por exemplo, aquela pessoa, a rede social influencia muito as pessoas. E quando uma pessoa que não tem conhecimento de tal área e vai direto às redes sociais, ela procura consumir o primeiro conteúdo que aparece a ela. E aí ela toma aquele conteúdo como uma fonte de verdade, quando na verdade não é, está equivocado. Então eu acho que isso também influencia muito essa questão. E acaba que, em vez de ajudar, acaba piorando, sabe? Até porque quanto mais eu pesquiso sobre algo, mais aquilo daquela bolha aparece para mim. A própria ferramenta da rede social, para que seja mais interessante, para que seja mais viciante, né? Então isso no papel do cidadão, no papel da política, no papel da importância do voto. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então a cada 2 anos são apresentadas pessoas, são apresentadas ideias, são apresentadas propostas para a gente olhar e dizer, eu vou por aqui. Então a rede social, ela traz esse lado, como você disse, que está muito próximo. Eu posso pesquisar. Isso é positivo, eu posso pesquisar o lado A, posso pesquisar o lado B, posso pesquisar o que é que estão falando, o que é que estão achando. Se eu tiver acesso crítico para isso, é muito proveitoso. Se eu não tiver, aí eu vou defender o que eu quero. Do seu ponto de vista, como o diálogo e o respeito à diversidade de ideias fortalece a convivência democrática e senso da coletividade? Justamente por essa troca mútua, de extrema importância. De quando estamos nesse lado, nós entendermos que somos um só povo, né? Por mais diferenças que estejam. Se a gente estiver aqui, nós estamos em 4 nessa sala. Se a gente for perguntar a religião de cada um, não tem muita diferença. Se a gente for perguntar a ideia política de cada um, não tem muita diferença. O que nós não podemos é ouvir um debate como esse, é ouvir um discurso como esse, ouvir a minha fala, ouvir a Tereza, ouvir a de Jaiane, e pensar assim, ele é de lado A, ele é de lado B, tudo que ele falou é inválido por isso, porque ele falou palavra tal, e quem fala palavra tal é esquerdista, é conservador, é de direita. Então, que nós possamos aproveitar essa troca mútua. Eu tive essa semana, posso contar, tem tempo? Tive essa semana uma experiência muito positiva. Estive com 2 pessoas de campos totalmente opostos, politicamente falando. Totalmente opostos. Um agente político mesmo, da política, dentro da política. O outro, uma pessoa que é muito inteirada, não tem interesse em se candidatar nem nada, mas sempre foi muito crítico, sempre foi muito assertivo no que fala também, no que defende. E ambos não se conheciam como eu os conhecia. E eu sabia cada lado, de que lado cada um era. Eles entenderam no final da conversa mais ou menos isso. Mas foi muito bonito de ver o que cada um pegou do outro de positivo. O que cada um confirmou do outro. Nossa, isso é verdade, isso é legal. E eles não foram para a discussão presidencial, nem de governador, nem de prefeito, nada disso. Eles falaram do social, eles falaram da educação, eles falaram da saúde, eles falaram da segurança pública. E eu vi que tem coisas boas de todos os lados. Cada pessoa oferta o melhor. Porque no fundo, não todos também, porque muitos estão ali pelo projeto pessoal, mas no fundo, quem é sério, quem é cidadão de verdade, quem é uma cidadã de verdade, que é o melhor desse país, que é o melhor desse povo. Então essa troca mútua, saber aproveitar o que você tem de interessante, saber dizer, olha, esse ponto de vista não é interessante. Isso não é liberdade de expressão, a gente tem que falar muito isso, é um assunto muito problemático nesse momento. O que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio, onde nós estamos dividindo isso. Então que eu acho que essa troca mútua entre pessoas fortalece cada vez mais a cidadania. E é um país que a gente tem que ter esperança, gente. Esse país é lindo, esse país é de um povo acolhedor, esse país é de um povo feliz. Tenhamos esperança que essa maré vai passar, eu tenho fé nisso. E a gente vai ter mais leveza de falar de um assunto como esse. Porque nós vivemos muito, né, no tempo de polarização. Então muitas pessoas, elas costumam desacreditar que é possível dialogar. Porque como você falou, as pessoas estão no partido, e aí o seu partido contrário, é como se eles deixassem de existir simplesmente porque a sua ideia, ela deve ser única, ela deve ser única respeitada e deve ser ouvida também. E aí nós temos mais um ponto que está fazendo uma boa parte da população se distanciar do entendimento de ser cidadão, dos seus direitos, da busca pelos seus deveres. É justamente isso. É quem olha e diz, não, eu não concordo nem com um nem com o outro, mas eu não me enquadro nisso. Eu não estou dizendo, para quem está assistindo, que se você vota em A, se você vota em B, você está errado. Não, escolha seu lado. Mas tenha senso crítico para saber o que daquele lado é certo e o que daquele lado é errado. E se for dividido só em 2? Que bom, vamos dividir. Mas vamos entender que
para ser político, para ser um ser administrativo, precisa de situação, que é quem governa, e o precisa de oposição. É uma frase que eu ouvi uma vez aqui de Petrolina, de um político falando, acho que é dada até ao Oswaldo Coelho. Não é? Ele disse que tem 2 jeitos de fazer política, ele dizia. Um com a caneta na mão, que é sendo o prefeito, que é sendo ali ter o poder, e outra com a oposição. Não é? Então eu acredito que esse ponto de entendimento, de saber que o outro pensa diferente, mas eu respeito, vamos para cima, vamos trabalhar sempre para o bem do país. Sim, existe o diálogo, né? Sim, sim. Aproveitando esse ramo, eu gostaria que o senhor expusesse a sua opinião em relação de que modo as políticas públicas são mecanismos que sustentam a confiança do cidadão nas práticas democráticas. A gente volta de novo para o início. Só para inverter mais uma vez. É de um fato tão importante as políticas públicas para o cidadão entender o seu local, que essa quebra é o que está fazendo o cidadão esquecer. Então, quando o cidadão, agora eu vou responder realmente a pergunta, quando o cidadão ele vê a política pública sendo bem feita, ele vê que está chegando medicamento na sua UBS, ele vê que está chegando saúde, segurança, e entre vários meios, a gente sabe que a educação ela tem a parte municipal, tem a parte estadual, tem a parte federal. A gente sabe que a segurança é responsabilidade estadual, em sua maioria, não é? E o federal pega muito pouca parte ali. Mas a gente ter esse entendimento de que a política pública é o que faz a pessoa se sentir cidadão. Mas não só quando ela vê, porque a vontade de mudança, a vontade que aquilo mude, é o que tem que fazer esse senso de vai ter que cortar essa parte. Esse senso de pertencimento. Esse senso de pertencimento. Então, nós temos que lembrar que essa parte é muito importante. Eu entender que a resposta que vem para mim é a resposta que eu darei também se eu sou um cidadão, se eu quero ter direitos e deveres. Porque, gente, é difícil também você pedir senso crítico para uma pessoa que acorda às 4 horas da manhã. Tem que pegar o ônibus, tem que levar a filha para a creche. Tem que voltar dali, voltar no ônibus lotado, chegar em casa às 8 horas, 8h30 da noite. Eu queria que essa pessoa se integre totalmente na política. Eu queria que essa pessoa tenha um senso crítico totalmente elevado. Não que ela não tenha capacidade, não que ela não tenha. Mas eu acho que muitos escolhem, eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou ter dor de cabeça com isso. Eu vou ver a minha vida, eu vou cuidar do que é meu. Eles estão lá pensando só nisso. Então a questão é essa. Quando eu vejo a política pública, que aquilo traz resultado na minha vida direta, aí eu me interesso mais. Aí eu busco mais. E aí tem quem talvez seja como nós, estudantes de direito. Somos as pessoas que são o contrário. Quando eu vejo que aquilo não chega, quando eu vejo que aquilo não é o certo, eu vou atrás de fazer diferente. Eu vou atrás de ir para o correto. E de que forma o exercício diário da cidadania, nas pequenas ações, pode consolidar uma cultura democrática, sólida e participativa? São as pequenas ações que transformam realmente esse ser cidadão. Né? O entendimento diário de que eu tenho direitos e cada um de nós sabemos buscar nossos direitos. Não é? Sabemos, eu tenho um advogado na família, ou nós somos, né, futuros, talvez, quem vai ser aí. Mas também saber que nós temos deveres no dia a dia. É que nós vamos entendendo isso. É no dia a dia que nós vamos reativando esse senso crítico que muitas vezes nós perdemos. E eu falo por mim, às vezes cansa. Às vezes a gente olha para o direito, às vezes a gente olha para próprias liberdades que a gente pensa ter, para a própria democracia. Eu sou apaixonado pela democracia. Eu acho que nós temos sempre que defender isso, mas às vezes a gente cansa pelos rumos que ela está levando, sabe? Então, que esse ato do dia a dia, que essa vontade, que essa força de mudança no dia a dia, entender os direitos, entender os deveres, entender o que eu posso cobrar também, esse poder de cobrança que eu tenho. E aí voltamos para as mídias sociais, voltamos para as redes sociais, voltamos para a rádio, para a televisão. Quantos programas nós não temos de denúncias diretas para você ligar e dizer, olha, está acontecendo isso aqui no meu bairro, na minha rua, assim, assim, assado. E entender isso no dia a dia é o que vai fazer essa diferença para a gente ser completos cidadãos. Nós somos cidadãos, nós temos direitos, nós temos deveres, nós estamos munidos por isso, mas o que falta é esse senso, essa vontade de dizer, eu tenho direito, eu tenho dever, eu vou buscar isso. E isso é no dia a dia. São nas pequenas práticas do dia a dia que a gente vai conquistando essa parte. Bem, gente, finalizamos mais um podcast hoje, com a presença de Samuel Augusto, nosso convidado de hoje. Eu quero agradecer a todos que esteve aqui presente assistindo nosso podcast.